se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a Ele. É uma alegria enorme estar novamente aqui após 2 semanas ausente. Não foi um período fácil, ainda não está sendo, mas Deus tem trago consolo, conforto. Meu avô era praticamente o meu segundo pai. Tudo que nós aprendemos na criação, roça, vida rural, ser homem, pelo menos 90% do que foi, com certeza veio dele. E eu agradeço à igreja que orou por mim, zelou por mim. Sei que tenho ovelhas que me pastoreiam. E quero então louvar a Deus por essa amada congregação que tem sido fiel à vocação do Senhor, ao chamado e mais do que nunca também ao desejo de nós não somente emanciparmos, nós já somos igreja, mas muito pelo contrário, ao desejo de nós servirmos ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos neste lugar. Quero, então, como era programado 2 semanas atrás, pregar numa mensagem direcionada aos pais, pregar essa palavra hoje. Não foi fácil meditar nesse texto pensando na perca de um pai, mas eu tenho certeza que o Pai Celeste que falou ao meu coração, tem falado ao meu coração, vai falar ao seu também nessa noite. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 14, o texto que nós inclusive acabamos de cantar aqui. Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso de número 1 ao verso de número 15. Mesmo sentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu convido você a acompanhar a leitura desse texto. João 14, de 1 a 15. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras para que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, é impressionante nós observarmos a semelhança que há entre pais e filhos, não é? Se nós olharmos para fotografias antigas, nós vamos ficar, inclusive, surpresos, porque, na grande maioria, pai e filho são semelhantes fisicamente, e principalmente no seu comportamento, na sua percepção da realidade da vida. Quando nós pensamos na realidade do Antigo Oriente, inclusive, nós vamos ver pai e filho exercendo o mesmo papel, inclusive na sociedade. Um papel semelhante. Quando o pai é, por exemplo, profissional numa área, o filho continua o seu legado. Quando o pai tem tendências comportamentais para um determinado estilo de vida, o filho continua o legado. O caminho do pai, muitas vezes, é o caminho do filho. O caminho do pai, muitas vezes, é o caminho do filho. E essa mensagem veio ao meu coração quando, há alguns domingos, pensando na figura do pai, pensando na figura do filho, especialmente no que se refere ao Dia dos Pais, eu pude aprender com o Evangelho de João no capítulo 14. Esse texto, meus irmãos, é um texto riquíssimo. E ele nos ensina que as imagens de pai e filho remotamente parecidas são apenas um reflexo da perfeita identidade que há em Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. E João vai nos ensinar algumas lições preciosas a respeito disso. Ele vai nos ensinar, principalmente nesse momento, que o caminho do Pai é o caminho do Filho. Que o caminho para o Pai é o Filho. E no Evangelho de João é interessante nós vermos que Jesus é apresentado como esse filho, reflexo da imagem do seu Pai. O Evangelho de João é o Evangelho que nos mostra Jesus como sendo apresentado o verbo da vida. Se nós lermos, por exemplo, lá no capítulo 1 de João, nós vamos nos lembrar muito bem de um texto que sempre nós temos em memória. No princípio era o verbo, o Filho, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí é interessante porque o autor, João, vai dividir o Evangelho em pelo menos duas partes. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele vai falar ali, num primeiro momento, mais diretamente a respeito dos milagres que Jesus fez. Mas na segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 21, vai haver uma descrição dos ensinamentos que Jesus deu e da promessa de que depois que ele fosse embora, viria o Espírito Santo para ensinar toda a verdade àqueles que permanecessem. Se há uma pessoa que desconhece a palavra de Deus, o Evangelho, o que é recomendado é que essa pessoa venha ler o Evangelho de João. Porque não há evangelho que nos mostre de uma maneira tão clara, tão simples, grande parte acerca do amor de Deus, ou em sua maioria acerca daquilo que Deus tem em sua verdade para com cada um de nós. Diferentemente dos primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados sinóticos ou semelhantes, João vai tratar
de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito aplicável ao meu e ao seu coração, o quanto Deus nos ama. Deus é um Deus de amor. E João vai mostrar isso de uma maneira riquíssima, de uma maneira belíssima. E aí, quando nós lemos, então, todo o Evangelho, mas especificamente o capítulo 14, que nós acabamos de ler, nós vamos aprender que nesse cenário de despedida, Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele os ama, e Ele está dizendo aos seus discípulos que eles devem ter paz no coração, porque momentos de dor, momentos de aflição, haveriam de sobrevir sobre esses discípulos. E aí o que é interessante, meu irmão, em tudo isso, é que havia uma certeza no coração do Senhor Jesus, a certeza quanto à sua morte e à sua ressurreição. E essa certeza que estaria presente no coração dos discípulos somente à frente, quando eles então vissem o corpo do seu mestre glorificado, é a certeza do amor do Senhor, um amor perfeito, um amor maravilhoso, um amor, inclusive, que esse mesmo João aqui vai nos dizer que é um amor do Pai para comigo e com você, ao ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14, de 1 a 15, nos ensina que o amor de Deus é mostrado para nós através de um caminho. Existe um caminho, é um caminho de vida, e esse caminho é o Senhor, mas esse caminho não é somente o Pai, esse caminho é o Filho, e nós só podemos ter acesso ao Pai através do Filho, porque o Pai e o Filho são apenas um. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. E aí diante disso existe um caminho traçado pelo Pai, destinado pelo Pai, descrito pelo Pai, feito pelo Pai, preparado pelo Pai, mas agora também preparado pelo Filho, feito no Filho, descrito no Filho. E esse caminho é o caminho do Filho, mas também é o caminho do Pai, é o caminho do Filho, que é o caminho do Pai, e é o caminho que nós somos convidados a trilhar as nossas vidas. Isaías no capítulo 30, versículo 21, diz para nós: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. No Salmo de número 27, versículo 11, o salmista ora, e ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Jesus então agora vem em João 14, e sabe o que ele diz? Eu sou o caminho. É como se nós estivéssemos pedindo uma orientação para alguém, para chegar num determinado lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência, e aí esse alguém virasse para você, quando você está perguntando como é que eu chego a um determinado lugar, esse alguém virasse para você e dissesse assim: não, ó, toma a primeira rua para a direita, depois você vira lá na segunda à esquerda, aí você cruza a praça, passa na frente da igreja, depois você dobra na terceira quadra à direita, aí o caminho que você busca é o quarto caminho da segunda rua à esquerda. Jesus não faz isso. Sabe o que Jesus faz? Jesus é como alguém que te orienta da seguinte maneira: venha, eu vou te levar até onde você quer ir. Eu sou o caminho. Se alguém te orientasse da primeira maneira, talvez você se lembraria? Acho que não. Mas Jesus, ele faz diferente. Ele toma a minha mão, ele toma a sua mão, e ele não dá apenas indicações de como que você chega a um determinado lugar. Não. Jesus toma a sua mão e te guia, de olhos fechados. Ele caminha com você, ele te fortalece, ele te conduz, ele dirige todos os dias da sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus é o caminho. No Salmo de número 86, versículo 11, o salmista nos ensina a seguinte lição: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para andar na tua verdade. E aí, pensando nesse caminho então, pensando na figura do Pai, pensando na figura do Filho, que eu quero levantar então algumas verdades para o meu e para o seu coração nessa noite. Verdades a respeito do caminho, o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai, o caminho que nós precisamos trilhar. E aí que em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15, no desenrolar dessa narrativa,
no desenrolar desse diálogo do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, nós aprendemos verdades acerca desse caminho, o caminho para o Pai, e é esse o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite, o caminho para o Pai. E Jesus vai nos ensinar aqui algumas lições, pelo menos 3, a respeito desse caminho. A primeira delas está lá do versículo 1 ao versículo 6, que é a seguinte: o caminho para o Pai está preparado no Filho. O caminho para o Pai está preparado no Filho. Pois bem, vamos observar o texto. O que nós vemos aqui é um diálogo, do versículo 1 ao versículo 6. Jesus está anunciando aos seus discípulos, aos seus seguidores, que há um caminho. Mas antes disso, a prerrogativa inicial do Senhor Jesus é apresentar aos seus queridos discípulos aqui este caminho. É mostrar que há um caminho, mas eles precisam aprender como trilhar esse caminho. Esse caminho tem um fim. Esse caminho tem um objetivo final. E esse objetivo final é a morte. A vida não termina aqui. Há uma promessa de glória. E quando você chegar ao final do caminho, você vai encontrar com essa morte. E você vai encontrar com uma continuidade após essa morte. Jesus então diz o seguinte, veja comigo logo de início, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupem, é o que ele está dizendo aqui. E aí ele continua falando mais. Olha lá, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando da casa do seu Pai. Ele está se referindo aqui a um céu. E é interessante que a palavra que se usa aqui em grego para designar essas moradas é a palavra monai. Essa palavra ela tem um sentido muito grande no texto. Essa palavra significa todos. Monai é todos. Não é apenas muitas moradas, mas na casa do meu Pai há todas as moradas. E a ideia é justamente que Jesus queria dizer aos seus discípulos: não temam, tem lugar para vocês lá, eu estou indo, eu estou chegando ao final do caminho, vocês estão no caminho, mas não temam, há um lugar para vocês lá, há um lugar na verdade para todos lá, há uma casa, há um céu, há uma vida eterna, e essa vida te aguarda. Muito além do que se vive aqui, muito além do que se existe em qualquer lugar. Lá é um lugar sem dores, lá é um lugar sem choros, lá é um lugar sem doenças, sem pecados, sem mortes. E aí ele diz para nós mais, versículo 3, olhe comigo. O que ele diz? Vou preparar-vos lugar. E aí, meus queridos, a gente aprende realmente essa primeira verdade acerca do caminho para o Pai, que é o fato de que o caminho para o Pai está preparado no Filho. É o único caminho. E é interessante que esse único caminho está sendo preparado para o Filho. Sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que a morte de Jesus na cruz foi o estopim de tudo. A morte de Jesus na cruz foi a garantia para que eu e você tivéssemos a certeza de que o que nós vivemos aqui vai muito além do que nós passamos aqui. Há um lugar, esse lugar foi preparado pelo próprio Filho. Quando ele morreu, o pacto das obras já não tinha mais eficácia, houve a necessidade de um novo pacto, um pacto da graça. Esse pacto foi feito pelo Pai, mas ele foi ratificado pelo Filho, e aí nós percebemos que pelo Filho derramar o seu sangue na cruz existe uma nova esperança, uma esperança de vida eterna. E aí a Escritura vai falar em vários momentos sobre isso para nós. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, quando Paulo vai dizer à igreja de Corinto que existe uma ressurreição, ele diz para nós o seguinte: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Dr. Donald Carson diz que Jesus, através da cruz e da ressurreição, preparou o lugar para os seus discípulos. Jesus assumiu esse trabalho, ele preparou o lugar, ele fez questão de preparar um lugar para aqueles que são seus. E é interessante porque a perspectiva do texto ela vai se ampliando.
ela vai para uma visão bíblica como um todo, porque a palavra monai se refere a um lugar preparado tanto na morte dos eleitos quanto no retorno de Jesus. Nós estávamos aqui ontem no nosso discipulado e falamos sobre isso, que nós não sabemos se nós vamos ou se Jesus vem, mas independentemente de um ou de outro, monai significa que Deus está, através de Jesus, preparando um lugar para cada um de nós. É por isso que lá no versículo 3 ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Meu irmão, para quem é crente em Jesus, para quem tem plena certeza da sua salvação, para quem tem plena convicção da sua salvação, essa aqui precisa ser a nossa grande esperança. Um desejo ardente de estar com Cristo no céu, independentemente se isso é pela nossa partida ou se isso é pela volta do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte: ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nada para o apóstolo Paulo trazia para ele mais desejo, mais alegria no coração, do que a presença eterna e gloriosa do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que complicado. Nada trazia mais alegria para Paulo do que o desejo de estar com o Senhor. Eu não sei se você tem desejo de morrer, mas é o que Paulo tinha, desejo de morrer, que acabe logo, porque nada é melhor do que estar com o Senhor que preparou o caminho, Ele preparou a casa, nós temos um lugar, estamos trilhando o caminho. Eu desejo estar com Cristo, porque nada é melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A pergunta que fica para nós então, diante disso: você está preparado para isso? Eu acho que não, porque eu não estou não. Você está preparado para isso? Para estar com Cristo? Às vezes nós ansiamos tantas e tantas coisas para essa terra, tantas e tantas coisas para essa vida, que nós nos esquecemos que Jesus preparou um lugar para nós, com a sua morte, com a sua ressurreição. E nós valorizamos tantas coisas, temos tantos desejos que são terrenos, e aí nos esquecemos do que é celestial, desejos que são passageiros, temporais, quando na verdade o que nos espera é algo atemporal, perfeito, eterno. Estamos trilhando o caminho, e esse caminho, meu irmão, pode chegar ao fim a qualquer momento. O caminho já está preparado pelo Filho, para aqueles que pertencem a Ele. Mas será que nós realmente queremos chegar ao final do caminho? Será que nós realmente queremos chegar ao final do caminho? Será que nós realmente queremos chegar a um momento onde eu tenho certeza que esse momento é o último dia da minha vida e ali eu estarei pronto, preparado para estar com Cristo Jesus? Eu acho interessantíssimo uma frase do Dr. Russell Shedd, alguns dias antes da sua morte, dizendo que ele estava impressionado com como é estar se desmamando do mundo e se preparando para a glória. Maravilhoso. Cristo nos preparou um lugar. Essas semanas nós enfrentamos isso lá em casa. Nós não queríamos a partida do meu avô. E algo que aconteceu e que nos deixou um tanto chateado foi essa pequena suspeita quanto à Covid. Embora o resultado tenha sido negativo, existiram algumas conclusões que nos chatearam. Pelo menos 3 coisas chatearam muito o nosso coração. Nós poderíamos ter visto o meu avô. Nós poderíamos ter estado com ele nos últimos momentos. Nós poderíamos nos despedir do seu corpo. Mas Deus não permitiu isso, meu irmão. O caminho dele havia chegado ao fim. O caminho dele estava preparado pelo Filho, assim como o meu caminho e o seu caminho estão preparados pelo Filho. E houve uma fala do vovô naquela semana, que me lembra muito essa frase do Dr. Russell Shedd. Ele ligou para um dos seus filhos, a minha tia, e simplesmente perguntou para ela o seguinte: minha filha, você já está cuidando de tudo já, né?
Não sei o que aconteceu naquela semana. Foi ele, Deus, naquele leito do hospital de campanha. Mas eu sei que Deus trabalhou no coração dele e desmamou ele desse mundo. Eu sei que ele já estava olhando para a fila e vendo que ele já estava chegando ao final. A vida de todos nós é assim, meus irmãos, como uma grande fila. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Uns estão mais próximos de chegar ao final, outros estão mais próximos do início. Mas a pergunta que fica para mim e para você é: como você está olhando para a posição em que você está? Você está com receio ou você está com seu coração preparado? Porque nós preparamos o nosso coração quando nós entendemos que o caminho para o Pai está preparado no Filho. Foi o Filho quem preparou esse caminho para nós. Não somos nós quem vamos prepará-lo. O que precisamos é apenas trilhá-lo e com esperança aguardarmos o momento no qual nós encontraremos com Ele. O Senhor responde então no versículo 5, o que acontecerá quando nós nos encontrarmos com Ele. Ele diz: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, mas eu também sou a vida. O que acontecerá quando nós nos encontrarmos com o Senhor é a vida. Ele diz isso no versículo 5 e diz isso no versículo 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é somente o caminho até Deus. Ele é a verdade de Deus. Ele é a vida de Deus. O verdadeiro Deus, a vida eterna. Ele é o caminho pelo qual nós devemos andar. A verdade em quem nós devemos crer. E a vida na qual nós devemos pôr toda a nossa esperança. O caminho para o Pai está preparado no Filho. E aí agora vem então o versículo 7. João nos ensina a segunda verdade dentro do texto. Do versículo 7 ao versículo 10. Primeiramente, o caminho para o Pai está preparado no Filho, ou está preparado pelo Filho. Mas em segundo lugar, o caminho para o Pai está conhecido no Filho. Veja o que diz o versículo 7 ao versículo 10. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus exorta os seus discípulos agora acerca do conhecimento deles a respeito da sua pessoa. Eles ainda não conhecem o Filho. Eles ainda não acreditam em todas as palavras do Filho. E aí ele diz então: se vocês já me conhecessem, se vocês já tivessem conhecimento de causa, se vocês já tivessem entendido quem realmente eu sou, vocês também conheceriam ao Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. E a ideia de Jesus aqui não é de uma apresentação da sua pessoa. Não é que Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, todos os discípulos deveriam conhecê-lo ou saber: eu quero conhecer aqui, muito prazer. Não é isso. A ideia de Jesus aqui é muito mais do que isso, porque existe um verbo grego aqui interessante, o verbo gnoskete. Esse conhecer aqui em gnoskete não é apenas eu me apresentar, mas é eu conhecer verdadeiramente, é eu ter um aprofundamento, é eu ter relacionamento. E o que acontece aqui é que nesse momento, onde nós olhamos para a vida dos discípulos, os discípulos, apesar de andar 3 anos com Jesus, não o conheciam. Não sabiam quem ele era, duvidavam, não acreditavam na promessa de ressurreição. Eram homens que andavam com o Senhor e andaram com o Senhor com tanto tempo, por tanto tempo, viram seus milagres, viram seu poder, testemunharam a transformação que ele fazia no coração de tantas pessoas, e mesmo vendo, eles não acreditavam, eles não conheciam Jesus. É por isso, meu irmão, que o caminho para o Pai está conhecido no Filho.
porque é Ele quem se apresenta a cada um de nós. Não são os discípulos quem vão se apresentar a Jesus, mas é Jesus quem vai se apresentar aos discípulos. Não é você quem vai se apresentar a Jesus, é Jesus quem vai se apresentar a você. E aí a gente tem uma frase muito comum, a gente muitas vezes diz assim, ó, no dia em que eu me converti, você não se converteu não, foi Deus quem te converteu. No dia em que Deus converteu você, no dia em que Deus abriu os olhos do seu coração, no dia em que Deus mudou a sua vida, mudou a sua história, nesse dia Ele se apresentou a você, Ele se deu a conhecer. O caminho para o Pai está conhecido no Filho. É por isso que nós cremos que a fé bíblica, e aí a teologia reformada nos ajuda bem, a fé bíblica não é uma fé que é chamada de fé sinergista. O que significa isso? Não somos nós quem vamos até Deus. A fé bíblica é uma fé monergista. E o que significa isso? É Deus quem vem até nós. É Deus quem alcança o seu coração. É Deus quem muda você. É Deus quem muda os seus propósitos. É Deus quem alcança você, alcança a sua família. Não somos nós que o buscamos. Não somos nós quem vamos até Ele, é Ele quem vem até nós. Monergismo. E aí do versículo 8 ao versículo 10 aqui, existe uma nova repreensão para Filipe. Filipe é repreendido por Jesus. Jesus diz assim para Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como que dizes tu, mostra-nos o Pai? A esperança dos discípulos era o seu Messias, mas eles não acreditavam no Messias glorificado. Eles acreditavam no seu poder, acreditavam nele como sendo o resgatador da humanidade, mas não tinham um coração que acreditava na ressurreição. Eles precisavam de gnoskete, um conhecimento relacional, um conhecimento que se dispõe a dar a vida pelo seu Senhor, um conhecimento que acredita na vida verdadeira, preparada, apresentada pelo seu Senhor. Ontem nós estávamos aqui no nosso discipulado falando sobre as crises que nós estamos vivendo no mundo hoje, quando será a possível volta de Jesus. E algo que nós falamos foi o fato de que guerras estão acontecendo. E aí Mateus 24 nos diz que cristãos serão perseguidos. Isso já está acontecendo, mas se isso acontecesse aqui e agora, se alguém entrasse aqui e agora e perguntasse o seguinte: aquele que crê em Jesus, por favor, fique de pé, ele vai receber um tiro na cabeça agora, você se manifestaria? Você se diria como cristão que crê na ressurreição do Senhor, que crê que a nossa vida vai muito além disso? Claro que o primeiro a enfrentar ia ser o Vilmar ali na porta, mas você teria o seu coração disposto, e eu estou em último, né? Você teria o seu coração disposto a crer e afirmar Jesus como seu Senhor? Porque você conhece Ele, Ele se deu a conhecer a você. É interessante até a ligação que nós vamos fazer aqui nesse momento, do capítulo 14 com o capítulo 13. Porque se você voltar aí algumas páginas, lá no capítulo 13, do versículo 36 ao versículo 38, você vai ver ali um dos discípulos de Jesus, que era uma pessoa extremamente arrogante, alguém que tinha um coração extremamente voltado para o seu próprio eu, Pedro. E do versículo 36 ao versículo 38, nós vemos ali Pedro dizendo para Jesus que vai com Jesus até a morte. Pedro, nós sabemos bem como é que ele era. No dado momento, versículos antes também aqui em João, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro, ele vira para Jesus e fala: não, Senhor, o que é isso? Lavar meu pé? De jeito nenhum. Quem tem que lavar o pé do Senhor sou eu, uai. Não tem dessa não, eu que vou lavar, eu que sou servo. E Pedro querendo dar aquela de humilde, que queria ser aquele que realmente conhece Jesus, que ama Jesus, que dá a vida por Jesus. E aí Jesus falou: o negócio é o seguinte, se eu não lavar seu pé, você não entra na minha casa, lá no Reino dos Céus. Ele falou: não, Senhor, peraí, então lava tudo aqui logo, o corpo inteiro. Nesse outro momento, Pedro, do versículo 36 ao versículo 38, vira para Jesus no capítulo 13 e diz: Senhor, até a morte eu vou pelo Senhor. E aí Jesus: rapaz, de novo, vou te dizer o seguinte, o galo, antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, Pedro então nega, e nós vemos que Pedro nega porque ele não conhece a Jesus.
Ele ainda não foi apresentado a Jesus. É claro que nos evangelhos nós vemos que Jesus já havia dito a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a conversão de Pedro vai acontecer só lá na frente, aqui também em João. Quando mais no final do evangelho de João, ali por volta do capítulo 20, 21, Pedro vai dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se desfalece, porque Jesus está se dando a conhecer a ele. Meu irmão, minha irmã, se Jesus não se der a conhecer a você, se Jesus não se apresentar a você, não há esperança de vida eterna. Se Jesus realmente já se apresentou para mim, é simples. Se você tem se disposto o seu coração a servi-lo, amá-lo e honrá-lo, isso significa que ele já se apresentou a você. É aí que alguns textos da palavra de Deus nos ajudam muito bem. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O caminho para o Pai está conhecido no Filho. Jesus é quem vem até nós e não somos nós quem vamos até Ele. O versículo 11 então nos ensina a terceira e a última lição. O caminho para o Pai não somente está preparado no Filho, ou conhecido no Filho, mas o caminho para o Pai está por último, versículo 11 ao versículo 15. O caminho para o Pai está conhecido e agora confiado no Filho. O caminho para o Pai está confiado no Filho. Jesus agora afirma novamente que o Pai e o Filho estão um no outro. Veja o que diz o início desses versos aqui, do versículo 11 ao versículo 15. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus agora vai nos mostrar é que o caminho para o Pai está confiado no Filho. E aí é bonito nós vemos a descrição do texto, porque o texto vai mostrar aqui algo semelhante ao que nós vimos lá no capítulo 10, versículo 38. Porque lá no capítulo 10, versículo 38, Jesus disse as mesmas palavras. Ele disse lá que nós devemos crer na obra do Filho, porque a obra do Filho é a obra do Pai, justamente igual ao versículo de número 11 aí. Ou também quando, depois lá da cura, no tanque de Betesda, Jesus falou que o que ele fazia era o que o Pai lhe mostrara. E aí lá no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: maiores obras do que estas lhes mostrará, porque estas obras são obras do Pai, para que vos maravilheis. Aí agora ele diz aos seus discípulos que eles também devem fazer as mesmas obras. E ele vai não só dizer a eles que eles devem fazer as mesmas obras, mas ele vai confiar a ele as mesmas obras, a eles as mesmas obras. Os discípulos agora receberiam poder do Senhor, e esse poder do Senhor seria suficiente para que eles pudessem realizar curas, realizar milagres, para que eles pudessem ser bênção, e bênção até os confins da terra. Tanto é que se nós formos ler então lá o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o caminho do Pai confiado no Filho, e o caminho do Filho confiado aos apóstolos. Os apóstolos que abençoaram a igreja pioneira, que abençoaram os primeiros a juntar ali como cristãos. E aí o texto vai continuando, vai dizendo para nós, no versículo 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Essas obras não foram destinadas apenas para os discípulos, meus irmãos, mas essas obras foram destinadas para mim e para você também.
Quando nós aprendemos que o caminho do Pai está confiado no Filho, isso significa que Deus deu para mim e para você autoridade para nós sermos bênção a todas as nações e até os confins da terra. Isso precisa motivar o meu e o seu coração a exercer os nossos dons na casa de Deus, a servir o Senhor, a honrá-lo com o nosso trabalho, a dedicar as nossas vidas com todo o nosso ser ao Senhor, porque Deus nos confiou a sua graça, Deus nos confiou talentos, Deus nos confiou o serviço, e o serviço à disposição do reino do Senhor, o mesmo serviço que foi disposto aqui para com os discípulos. Mas Jesus traz um alerta para os discípulos, e traz um alerta também para a minha vida e para a sua vida. Olha lá o que ele diz no versículo 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tem um propósito. Jesus está confiando a autoridade aos apóstolos, Jesus está confiando a autoridade à sua igreja, mas existe um fim, existe um propósito. Qual é? A glória de Deus. Quando Jesus dota a sua igreja de dons, dota a sua igreja de talentos, quando Jesus dá aos apóstolos autoridade para expulsar demônios, ele faz isso para a sua glória. Tem um grande problema que nós precisamos tomar, e na verdade uma atenção que nós precisamos tomar ao ler esse texto, um cuidado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem ler esse texto e ler lá o versículo 13, dizendo: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Uai, então peraí, vou pedir um Corolla 2020, Deus vai me dar. Vou pedir uma casa mobiliada, Deus vai me dar. Ele pode até dar, mas com um fim, com um objetivo. Sabe qual? Para a sua glória. É isso que o versículo 13 nos ensina, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Um tempo atrás, quando nós entramos no apartamento, eu e a Larissa ali, e falamos: olha que graça, Deus é bom demais, louvado seja o Senhor. Aí nós colocamos a iluminação, gente, o trem mais lindo do mundo, um pendente lá e tal, e a gente foi orar, né? Vamos pedir para Deus para que isso aqui seja para a glória dele, ele dispôs isso aqui para nós. Aí eu falei para a Larissa: ó, vamos orar, mas antes vamos pensar aqui. Quando a gente fala que é para a glória de Deus, nós estamos dispostos a fazer desse lugar aqui uma casa de Deus. Então, ó, tem que receber os adolescentes, tem que receber as crianças. E aí, se receber uma criança e ela pendurar nesse pendente aqui, ele vai cair. E vai ser caro. E está em cima da mesa, a mesa é de vidro. E vai ser mais caro ainda. Será que a gente quer realmente receber para a glória de Deus esse apartamento? Nós oramos. Vamos ver se vai dar certo. Para a glória de Deus. O caminho para o Pai está confiado no Filho, confiado à igreja para a glória de Deus. Jesus confia a missão aos discípulos. E os discípulos agora têm a responsabilidade de glorificar ao Senhor. Porque o caminho é o caminho do Pai. A glória é a glória do Pai. E a glória do Pai é a glória do Filho. E os discípulos não têm glória nisso, e a igreja não tem glória nisso. Quando nós pedimos algo em nome do Filho, isso é para glorificar ao próprio Deus. E aí tem um teólogo, F.F. Bruce, ele diz o seguinte: a existência do Pai no Filho é tão real, que um pedido feito a qualquer um dos dois, no nome do Filho, tem resposta garantida no mesmo nome. Quando você pede algo em nome de Jesus, isso tem poder, isso acontece. Mas você precisa se lembrar que pedir algo em nome de Jesus precisa ser feito para a glória de Deus. Não adianta você querendo comprar lá o seu carro do ano, ou ter a sua casa mobiliada, ou suas contas pagas, ou ter mais ainda o seu caixa lá no banco em um saldo extremamente positivo, muito bom, com reservas, se você não usar isso para a glória de Deus. O caminho para o Pai está conhecido no Filho, porque tudo o que nós fazemos e tudo o que o Filho nos dá a conhecer é para a glória do Senhor. Um pouco mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23 e versículo 24, Jesus vai dizer algo semelhante. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Quer uma cura, meu irmão? Ora, pede em nome de Jesus. Quer receber uma bênção, meu irmão? Ora, pede em nome de Jesus. Quer que Deus abençoe sua casa, meu irmão? Ora, pede em nome de Jesus. Mas se você fizer isso para você mesmo, você não vai receber. E não reclame se você não receber.
Faça para a glória de Deus. E aí, em João 16, 23 e 24, o texto continua. O texto diz: até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. É assim então, meu irmão, que eu quero concluir essa mensagem, te lembrando o que eu disse lá no início. É impressionante nós observarmos a semelhança que existe entre pai e filho. E essa mensagem que seria relacionada ou direcionada ao Dia dos Pais, e ainda pode ser, porque existem pais e filhos aqui, ela serve para lembrar você que é pai, e a você que é filho, que o caminho do pai muitas vezes é o caminho do filho. E assim como o caminho do pai é o do filho, quando se trata de Deus, na sua essência, nós também precisamos, pais e filhos, ter a percepção de que a imagem que nós precisamos transmitir para as nossas gerações, você pai transmitir para o seu filho, você filho transmitir para o seu pai, é a imagem da glória de Deus, é a glória do Senhor. Não há legado maior e não há testemunho maior que você pode deixar para a sua família do que amar a Jesus, do que servir a Jesus. E aqui eu quero então desfechar esse texto e esse sermão lembrando da vida do meu avô. Por mais que ele deixou para nós bens, patrimônios, por mais que ele tenha deixado para nós ensinamentos a respeito de como ser homem, a respeito de como ser pai, a respeito de como ser avô, a maior graça, o maior legado que o meu avô deixou para nós foi o testemunho de ser um homem que servia Jesus. Foi o testemunho de um homem que resolveu chegar ao final do caminho, amando ao Senhor de todo o seu coração. E esse testemunho eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida hoje. Você que é pai, transmita isso para o seu filho, a glória de Deus. Não há nada mais importante do que isso. Você que é filho, transmita isso para as suas futuras gerações, a glória de Deus. Não há nada mais importante do que isso. Jesus não é somente o caminho até Deus, Ele é a verdade de Deus, Ele é a vida de Deus. Não há nada mais importante do que isso. O verdadeiro Deus, a vida eterna, Ele é o caminho pelo qual nós devemos andar, Ele é a verdade em quem nós devemos crer, Ele é a vida em quem nós devemos depositar a nossa esperança. E por isso eu quero deixar apenas uma aplicação para você que está ouvindo essa mensagem. Deposite toda a sua fé no Senhor Jesus, somente isso. Deposite toda a sua fé no Senhor Jesus. Conheça Jesus de verdade, conheça Jesus verdadeiramente, conheça Jesus como Pedro após: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Conheça Jesus integralmente, tenha um relacionamento com Jesus, responda como Pedro de coração: Senhor, Tu sabes que eu te amo. E aí eu queria então ler um último texto, que está também aqui em João capítulo 14, versículo 21. Se possível, que nós todos leiamos ele juntos. Sabe como você ama Jesus? Sabe como você deposita sua fé em Jesus? É com o que João 14, 21 nos diz aqui. Leiamos juntos esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É assim que nós conhecemos o caminho para o Pai, pelo Filho. É assim que nós conhecemos ao Senhor. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Queria que você refletisse sobre como está a sua vida, as suas ações, como está o seu coração. E enquanto esse cântico é cantado, que nós possamos pensar, meditar, mudar, e que nessa noite, eu e você, venhamos a, se estamos fora do caminho, entrar nesse caminho e andar por ele. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
quero te amar.